só aparecer o gráfico, depois você vai pagar sozinho, não tem problema. Aquelas encenações que o cara põe o computador, mas está desligado, né? Então, a finge que está mexendo, sabe? Novela, né? Os caras fazem assim. Tem que ficar uma parte que está subindo o gráfico, que vai ficar mais bonito, né? Aquele lá não vai aparecer, mas enfim. Pô, põe uns ganhos aí, né? Cara, não tem uma parte aqui boa que vou botar assim que tá bom, né? Então vamos começar uma coisa bem básica, uma apresentação. O seu nome, a sua idade, o que você faz. Meu nome é Limburg, a minha idade eu prefiro não dizer assim, público, né? E o que eu faço? Sei lá, agora eu trabalho com investimentos. Profissionalmente, você quer dizer? Isso. Eu trabalho com investimentos atualmente. Hoje você está trabalhando na área de investimentos. E se você, a tua formação acadêmica? Não tenho formação acadêmica. Eu abandonei os estudos várias vezes e depois, a última vez que eu abandonei foi depois de 4 meses no curso de física. Aí eu decidi que eu não gostava muito de faculdade, não tinha muito interesse nessa área. Por que você abandonou? Porque você percebeu que não tinha interesse? Eu tinha uma expectativa um pouco diferente no começo, bem antes, né? Quando eu tinha 7, 8 anos, eu tinha intenção de ser cientista, achava que era uma coisa muito legal, muito divertida. À medida que fui aprofundando um pouco mais, eu fui percebendo que era muito diferente daquilo que eu imaginava, que era muito mais uma tarefa mecânica e tinha pouca produção intelectual e pouco desafio, né, do ponto de vista intelectual. E o retorno também financeiro era muito frustrante, não tinha expectativa nenhuma de conseguir alguma coisa nesse campo. Aí eu acabei optando primeiro pelo xadrez, porque era uma coisa que eu gostava muito, e acabei me afastando também pelo fato de não ter um retorno financeiro que justificasse o tempo que eu investia naquilo. Comecei a dedicar a consultorias, depois palestras, e teve uma época, mais ou menos em meados de 2005, quando eu tomei conhecimento de que muitas ferramentas estatísticas que eu usava para normatização de testes ou diversas consultorias relacionadas, tudo que envolvia estatística de modo geral, eu podia usar para a área financeira, ou para prever corridas de cavalos, resultados de corridas de cavalos, ou de loterias esportivas, ou do mercado de ações. E aí eu fui procurar mais informações para ver em qual deles eu poderia ter mais sucesso aplicando essas ferramentas. E inicialmente eu me interessei mais por corrida de cavalos, mas depois eu vi que era muito difícil obter os dados. Eu achei que fosse mais fácil de aplicar as ferramentas, né? Que teria mais facilidade de conseguir um resultado imediato. Depois eu percebi que tinha uma variedade de jogos que poderia participar, enquanto a loteria teria só uma por semana, enfim. Eu achei que seria mais simples por esse motivo. Depois eu constatei que no mercado financeiro tinha muitas informações prontas, tinha softwares prontos dedicados a isso, tinha uma riqueza muito grande de dados históricos, desde 1968, da Bovespa, desde 1885, da Bolsa de Nova York, e com isso eu passaria a dispor, né, de todos os dados que eu precisava para aplicar aquelas ferramentas e conseguir um retorno financeiro bem mais satisfatório do que com o xadrez. O xadrez precisava disputar muito, teve um campeonato brasileiro, acho que foi em 99, 98, um pouco antes de eu parar de jogar, que o prêmio do primeiro colocado era acho que R$4.000, né? Quer dizer, um torneio de um ano, o campeão, se ganhasse, ganharia um prêmio daqueles. E qualquer profissional de qualquer outra área ganha mais do que isso. O médico ganha 2 vezes mais do que isso por mês e não precisa ser o campeão brasileiro, pode ser um dos 200 mil melhores do Brasil, ele vai ganhar isso aí. E no caso do xadrez, teria que ser o melhor do Brasil para talvez, né, ter, sei lá, 30% de chance de talvez ganhar um prêmio desses. E no mercado financeiro eu estou me dando bem, estou gostando, estou achando bastante interessante, estou me divertindo, fazendo uma coisa que eu gosto. E ao mesmo tempo estou me sentindo recompensado de uma maneira justa, né? Acho que é mais interessante, mais gratificante. É desafiador para você estar... É muito mais do que no começo. Eu levei umas pauladas, inclusive, porque eu cheguei achando que ia detonar, falar, eu sou muito bom, vou chegar lá, vou ganhar um monte de dinheiro rápido e fácil. Consegui na primeira semana, mas depois levei umas pauladas, depois me recuperei, depois levei pauladas. E fiquei oscilando, eu falei, não tem condições, eu estou jogando isso aqui como se fosse um cassino, não é assim. Eu tenho que implementar um método que faça sentido, tenho que desenvolver uma estratégia eficiente e voltar quando estiver preparado realmente para jogar, para ganhar, não é ficar jogando como se fosse roleta, né? E aí interrompi um tempo, comecei a oferecer cursos e tal, para ensinar as pessoas o que elas não deveriam fazer, né, e dizia explicitamente no curso, falar, olha, isso aqui não vai te ajudar a ganhar no mercado financeiro, não vai te ajudar a perceber que você não tem condições de operar por enquanto. Então era um curso mais para esclarecer as pessoas para que elas não perdessem dinheiro no mercado financeiro. Durante algum tempo ofereci esses cursos. Depois, quando eu comecei a desenvolver sistemas automáticos, que eu tomei conhecimento no final de 2006, setembro, outubro de 2006, que eu percebi que eu poderia testar estratégias que eu levaria anos testando manualmente, em questão de minutos ou de segundos. E aí eu percebi que eu poderia ganhar muito tempo com isso, né? E comecei a me dedicar ao desenvolvimento de sistemas automáticos. Como eu não tinha conhecimento de linguagem de programação,
eu passei um pouquinho para começar a aprender o básico, para começar a desenvolver testes eficientes. E deparei com uma série de dificuldades, porque tinha corretoras que faziam muitas trapaças. Elas adulteram dados, as cotações do mercado. E quando você está recebendo as cotações, você está confiando que aqueles dados são corretos do que está acontecendo no mercado real, quando na verdade eles estão sendo filtrados. Tem várias corretoras, tem ECN, que são as corretoras que transmitem os dados reais do mercado, tem umas 2 ou 3 que usam MetaTrader atualmente, e 99% das outras corretoras, tem centenas de outras corretoras, que são os market makers, que eles recebem os dados do mercado, adulteram e fornecem dados adulterados para o cliente. Na Bovespa não acontece isso, tem muita fiscalização, não acontece. Mas no Forex, que tem muitos brokers de países que não têm uma entidade equivalente à nossa CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que fiscaliza esse tipo de atividade, eles acabam sem nenhuma supervisão praticando essa adulteração de dados, prejudicam o cliente e muitas vezes o cliente nem toma conhecimento disso, né? Simplesmente ele perde, para que ele possa perceber, ele tem ou que comparar cotações de várias corretoras diferentes para constatar que são nitidamente diferentes. Às vezes tem um candle lá de uma cotação 3% diferente de uma corretora para outra, quando é 0.1, 0.2, você pode mostrar que é uma flutuação estatística, né? Teve um pequeno delay na transmissão dos dados, então aconteceu aquela diferença. Mas tem casos que você percebe nitidamente que houve uma adulteração. E tem várias denúncias que depois eu fui tomar conhecimento que haviam contra as corretoras que praticavam essas fraudes. Desde quando você está investindo? Eu comecei a investir em mais ou menos junho de 2005. E de lá para cá? Comecei, interrompi, depois voltei a investir novamente e agora recentemente. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no xadrez. Quando você descobriu o esporte, as conquistas? Eu comecei muito tarde, comecei com 14 anos. Geralmente os campeões de xadrez começam com 3, 4 anos, né? Começam muito precoces. Às vezes eles nem sabem ler ainda e já aprendem a mover as peças. Foi o caso do Capablanca, que aprendeu com 4 anos, Giovanni Vesco, que aprendeu com 4 anos. E com 14 eu já comecei com 10 anos de atraso em relação a maior parte do pessoal. Então tive algumas dificuldades, né? Tem um jogador, o Rubinstein, que começou com 16 anos. Chegou a ser um dos 2, 3 melhores do mundo. Mas são Portisch, né? Também começou com 16 anos e chegou a ser um dos melhores do mundo. Mas são exceções extremamente raras. Os que chegam a ser campeões mundiais, aliás, não teve nenhum que tenha chegado a ser campeão mundial, porque esses dois não foram campeões mundiais. São pouquíssimos que conseguem chegar sequer entre os 100 melhores do mundo, que têm começado muito tarde. E tem que ter também aptidões específicas para o xadrez. Então você pode ter por exemplo, o Einstein jogava xadrez relativamente mal, né? Jogava pior do que eu, inclusive, embora ele fosse muito mais inteligente do que eu. Então acho que não dá para você tomar o xadrez como um parâmetro para estimar a inteligência. Nenhuma atividade, na verdade, você pode tomar isolada como um indicativo da inteligência de maneira global. E eu descobri que eu não tinha, levei tempo, suei pra caramba para perceber que eu não tinha todas as aptidões que eu gostaria de ter para ser um grande jogador de xadrez. Cheguei a bater um recorde mundial e tal, porque era xadrez às cegas, era uma atividade muito específica, né? Mas para competições, realmente, eu gostaria, tentei, né, participar de competições e tal, tive uns resultados razoáveis até. Mas assim, nunca cheguei tão longe quanto eu realmente gostaria. E foi frustrante justamente por não ter conhecimento das minhas limitações. Eu quis ser campeão de artes marciais, por exemplo. Eu não tenho porte físico para isso, eu não tenho fibras brancas, eu não tenho... Enfim, eu cheguei a ficar talvez no topo 1% assim, de competições de artes marciais, mas nunca chegaria assim, a ser um em 10 milhões, um em 100 milhões, né? Um campeão brasileiro não teria chance nenhuma. E me machuquei em competições, quebrei a clavícula 2 vezes, né? Quebrei o braço uma vez, e sofri uma ruptura do tríceps femoral, tive que passar por uma cirurgia e tudo. Mas foi interessante, é uma das atividades que eu mais gosto, né? Estou há muito tempo parado, mas gosto muito de artes marciais. E com relação a coreografias de artes marciais, como não exige tanto de força física, mais coordenação motora, eu até acabei me saindo um pouco melhor. Talvez com coreografia de Nunchaku, principalmente, tem uns vídeos, não sei se você chegou a ver os vídeos, vai colocar alguma coisa também. Tem alguns vídeos que eu até me saí razoavelmente bem, teve algumas pessoas que sugeriram que participassem de competições de freestyle de Nunchaku, né? Que teria a chance talvez de ficar entre os 10 do Brasil, alguma coisa assim. Mas para competição mesmo de pancadaria, eu seria massacrado, assim, de São Paulo, seria nem de São Paulo, no Paulista eu já seria esmagado. Como é que foi esse recorde mundial? Explica um pouquinho para quem não conhece o xadrez. Como é que foi isso? Quando que aconteceu? Foi em 1997. Eu comecei a me interessar por jogar as cegas com o objetivo justamente de tentar bater um recorde em 2006. E sofri alguns boicotes, inclusive. Tinha umas complicações de federações que eu acho melhor cortar essas partes, não sei se é muito bom colocar esse tipo de coisa. Tudo bem. E eu
sei qual é a parte relevante que eu deveria comentar a respeito disso. Como é que funciona uma partida às cegas, para quem não conhece? Deixa eu ver como é que funciona. Como é que é um monte? Você fica sentado e tem várias pessoas jogando. Isso acho que seria interessante, talvez, depois você colocar um vídeo que aparece jogando, se você puder... e colocar, descrevendo como a pessoa vendo uma cena, né? Então, fica uma pessoa de costas ou vendada. Na época do Paul Morphy, do Pillsbury, do Philidor, eles colocavam venda nos olhos e ainda ficavam de costas. Alguns ficavam de frente, mas com venda nos olhos. E alguns ficavam de costas também, variava. Atualmente ninguém mais coloca venda nos olhos, né? Atualmente todos ou ficam de costas para os tabuleiros, e alguns inclusive colocam uma coisa na frente e ficam com um tabuleiro do computador. Então eles não sabem onde estão as peças, mas eles têm a lista dos lances. Facilita muito, né? Se eles esquecem alguma coisa, eles podem reconstituir pela lista dos lances, mentalmente, que se produzem em posição. E se jogar uma quantidade grande de partidas simultâneas é muito mais difícil, porque se você esquece um lance de uma das partidas, você tem que reconstituir tudo de memória. Agora, se você tem acesso à lista dos lances, facilita imensamente. Eu diria que fica milhares de vezes mais fácil, porque você tem milhares de lances para serem memorizados, e quando você tem acesso a esse tipo de informação, você suprime toda essa necessidade. Você só precisa usar um tabuleiro de cada vez, ou nem usar o tabuleiro, mas você precisa ter as informações de onde estão as peças, de como elas interagem, né, para que você possa tomar as decisões, sem que você tenha necessidade de lembrar de tudo que aconteceu em todas essas partidas. E, inclusive, o Karpov, né, que foi campeão mundial de 75 a 85, ele não é um jogador muito... O Kasparov é muito forte. Talvez um dos melhores do mundo, talvez o melhor do mundo às cegas. Atualmente seja o Kasparov. O Karpov, ele é relativamente fraco nas cegas, embora ele tenha sido um dos melhores do mundo e continua sendo. E quando jogava sem ter acesso visual ao tabuleiro realmente, ele jogava muito mal. Perdia para jogadores de um nível bem mais baixo que o dele, enquanto o Kasparov joga 8 partidas às cegas, sem ver nenhum tabuleiro e tal. Depende muito da memória, da concentração, de algumas características específicas que eu não saberia dizer exatamente. Teve estudos do Alfred Binet a respeito do jogo às cegas, e ele também não conseguiu constatar quais eram. Algumas conclusões que chegou, inclusive, foram incorretas, foram refutadas posteriormente. E, pelo que eu saiba, não se tem conhecimento de quais são todas as características necessárias para que se possa jogar bem o xadrez como um todo, ou o jogo às cegas especificamente, né? E você perguntou, eu acabei desviando um pouco da resposta, como é que se joga, como é que funciona a simultânea. Como é que funciona? Quer dizer, então você não sabe o que está se passando no tabuleiro do outro adversário. Você tem que memorizar tudo o que foi passado para você. E tem uma relação de lances do teu lado. Fica um jogador, uma partida normal, fica uma pessoa ou várias pessoas, cada um em um tabuleiro. No caso de uma simultânea cega, são várias pessoas, cada uma com seu próprio tabuleiro. Os tabuleiros são numerados, e as casas do tabuleiro tem letras de A até H, e de 1 até 8, nas colunas de 1 até 8, nas fileiras de 1 até 8 e nas colunas de A até H. E com isso você faz um sistema algébrico de notação, você consegue identificar cada peça em cada posição em que ela se encontra, né? E cada tabuleiro contra cada um dos oponentes. Então eu fico de costas, ali tem os meus oponentes. Aí um deles faz um lance no tabuleiro. Então tem o speaker, que é a pessoa que auxilia, ele vai me dizer o lance que essa pessoa fez. Eu não tenho acesso visual a nada, estou aqui virado para lá, né? Aí aquela pessoa fez tal lance. Então, nesse tabuleiro, eu dou tal resposta. Aí ele executa o meu lance no tabuleiro. Aí ele passa para outro tabuleiro e me diz, tal tabuleiro executou tal lance. Aí eu dou minha resposta e assim sucessivamente. Isso é uma modalidade mais rigorosa. Tem a menos rigorosa, que é o que eu estava comentando no caso do Karpov, que ele tem acesso visual a um tabuleiro no monitor, que já facilita muito o cálculo de diagonais, que às vezes, quando você está pensando mentalmente, sem você visualizar um tabuleiro, é difícil, às vezes você entorta uma diagonal, você pula de uma diagonal para outra. Você tem um bispo que está se movendo lá, você pula sem querer e comete um monte de erros por uma bobagemzinha dessas, que já facilita bastante você ter acesso a um tabuleiro. E a anotação, que facilita muito a memorização. Porque no caso, se você joga todas as partidas, cada uma com dezenas de lances, e com 32 peças se moverem, 64 casas de cada um dos tabuleiros, fica muito mais complexo. Se você esquece uma dessas posições, você pode perder uma peça e perder a partida. E quando você tem, no caso, a lista de lances, que é uma modalidade mais recente que se joga em Mônaco, eles se jogam dessa maneira agora. Eles têm o tabuleirinho e a lista dos lances. Então ele esqueceu alguma coisa, ele vai lá, volta a partida daquela posição, olha o lance correspondente, ele não está vendo as peças sobre o tabuleiro, mas ele está vendo todos os lances que foram anotados, que foram executados até aquele ponto. Então ele consegue reproduzir muito mais facilmente aquela posição do que ele tivesse realmente que memorizar todas aquelas informações. E quando você quebrou o recorde mundial, você jogou com quantas pessoas?
foram 9 pessoas e o mate foi pelo anúncio de checkmate em 12 lances. Né? Porque o número de 10 pessoas, de 9 pessoas, eu joguei uma com 9 e uma com 10. A com 9 foi que teve o recorde por anúncio de mate em 12 lances. Eu previ que, com a melhor defesa possível do meu oponente, e com todas as outras variantes possíveis que ele jogasse, ele não conseguiria se defender por mais do que 12 lances e levaria mate forçado em 12 lances. Ele jogando de maneira perfeita, ele levaria mate em 12 lances. Se ele cometesse algum erro, perderia em menos de 12 lances, a partir de um certo momento que aconteceu a situação específica. Geralmente não tem como prever sequências tão longas, porque tem uma variedade enorme de possibilidades. Alguns casos específicos você ramifica menos, né? Você tem menos de 2 ou 3 possibilidades em cada lance. Então, reduzindo a ramificação, você consegue ter quase uma linha principal única, com 2 ou 3 ramificações em cada uma, e algumas com nenhuma ramificação. E para todas essas variantes possíveis, que dariam em torno de algumas centenas de possibilidades, aí eu calculei corretamente que não teria, por melhor que fosse a defesa dele, levaria mate em 12. E teve inclusive uma proposta do mestre internacional Hermann Klaus, posteriormente, umas 2 semanas depois que o recorde foi estabelecido. Ele propôs uma linha mais curta, que eu poderia jogar uma linha melhor do que eu tinha proposto, mas meu adversário não teria realmente como se defender de modo a prolongar por mais de 12 lances. E sua pergunta foi qual era o mate? Não, eu te perguntei do número de pessoas, você falou que foram 9 pessoas. Não, tudo bem. Prolixo. Imagina. Aí você falou que isso foi em 95. 96 foi quando eu comecei a treinar, 97 estabeleceu o recorde e foi publicado em 98, no mês de 98. Ah, legal. E como é que foi essa sensação, assim? Foi muito gratificante, né? Inclusive no começo era engraçado, porque muitas pessoas achavam que não ia conseguir, mesmo que conseguisse, achavam que não seria publicado no Guinness. Falavam, você acha que vai publicar uma coisa de xadrez no Guinness? Vamos supor que você consiga. Você acha que eles vão publicar? O xadrez não tem publicidade, não tem retorno e tal. Falei, vou tentar, né? Vamos ver. Aí consegui publicar e teve uma matéria com certo destaque, inclusive. Colocaram 2 fotos, colocaram um pedaço relativamente extenso, né? Pegou 1/3 de página mais ou menos do Guinness. Teve mais matéria falando sobre o meu recorde do que o Kasparov contra o Deep Blue, que teve, acho que foi só uma foto, e um trecho um pouco menor, né? Então eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. E de certa forma foi surpreendente e também não foi, porque quando você tem um resultado que é relativamente grande, mas que você considera grande, mas que você teve um trabalho consistente, caminhando para aquele objetivo, você for subindo os degraus até chegar lá, passa a ser um resultado natural, né? É diferente quando você joga na loteria e ganha na loteria, porque você você pulou vários degraus e simplesmente aconteceu uma coisa que caiu do céu. Aquilo não foi propriamente cair do céu, foi o fruto de um trabalho bastante intenso, de várias pessoas que se coordenaram, se mobilizaram para participar desse processo. O Alex Takayama ajudou muito, o Rodrigo, o Celso, teve uma lista, Rafael Zakovics, que ajudaram com a organização dos eventos, com filmagem, com os que passavam os lances para mim, que cederam espaço para fazer eventos, que as pessoas que participaram nas simultâneas dos treinamentos, né? Eu tive umas 30 etapas de treinamento no Centro Cultural São Paulo e todas as pessoas que participaram, de certo modo, colaboraram, porque não teria condições de bater o recorde se não tivesse treinado, né? Então, teve muita gente que colaborou e teve também pessoas que tentaram boicotar, que eu achei um absurdo isso. E até hoje eu não consegui identificar exatamente quais foram as pessoas que boicotaram, mas arrancaram folders do mural do Clube de Xadrez São Paulo, né? Recortaram parte de notícia do recorde de jornal. Teve coisas absurdas. Mas por que inveja? Isso aí é competição entre vocês? Existem problemas de federações que, se você entrasse na época, agora está menos grave isso. A Federação Paulista de Xadrez, com a Confederação Brasileira, tinha um atrito tão intenso que às vezes tinha colocava um GIF animado na página da Federação Paulista de Xadrez, que devia ser uma coisa sóbria, né? Uma página de um martelinho, um rapaz com um martelinho batendo na cabeça do outro. E quem não sabia da disputa entre as federações não sabia o que representava aquilo. Quem entrava sabia que ele estava se referindo. Teve algum evento que entrou em disputa para quem ia sediar, para quem ia organizar e tal. Aí a FPX ganhava a causa para conseguir sediar o tal evento. Aí colocava lá um GIF animado na página de entrada com um martelinho, com o rapaz batendo na cabeça do outro com um martelinho. Falei, nossa, isso é coisa de criança, não era o presidente de uma federação. O presidente de uma federação. Eu também tenho algumas coisas imaturas, acho que todos nós de vez em quando temos umas, né? Mas se você está dirigindo uma federação, no exercício daquela função, você não pode ter esse tipo de atitude. Você pode até fazer isso brincando com seus filhos em casa e tal, você pode ter uma atitude mais, né, se libertar e tal. Mas no exercício da função dele não poderia em hipótese alguma. E teve várias coisas desse tipo, várias. Deixa eu te perguntar, o QI, quando que você fez seu primeiro teste? O primeiro teste eu fiz, tinha 3 anos, um pouco mais de 3 anos, alguns meses,
E foi engraçado porque eu, quando era muito pequeno, eu chutava as pessoas que falavam, que menino bonitinho e tal, né, que criança linda. E às vezes me confundiam com menina, porque eu tinha o cabelo cacheado, comprido, e achava o cara minha, que menina bonitinha e tal, tá. E eu era criança, ficava furioso, né? Dava chute assim na canela das pessoas. Eu usava umas butinonas, uma roupa de boiadeira e tal, umas butinonas, e chutava e machucava as pessoas. E a minha mãe falou assim, rapaz, tem um problema, né? Vamos levar ele para fazer algum teste psiquiátrico, psicológico, ele deve tratar disso aí. Aí me levou para fazer testes e eu acabei me saindo muito bem nos testes, né? E com 3 anos eu tinha idade mental de 9, porque eu não tinha testes para idades mentais mais elevadas para quem não sabia ler e escrever, porque eu não sabia, eu aprendi na idade normal de 7 anos a ler e escrever. Eu aprendi a falar muito cedo, eu aprendi a falar com 6 meses. E falava fluentemente e tal. E, então, essa história de levar lá para ver qual o problema que eu tinha e tal, acabou passando que não era propriamente um problema. Depois disso, comecei a me interessar, lá pelos 15 anos, comecei a me interessar por teste porque eu me saía muito bem em matemática e eu achava que tinha alguma coisa a ver e tal. E comprei um teste pela Ediouro, fiz o teste e acabei acertando várias questões e tal, foi relativamente bem, e bati no teto do teste e tal. Depois fiz testes na clínica do Objetivo, que fiquei também perto do teto do teste. Eu comecei a conhecer depois testes pela internet só em 99, mais ou menos. E aí eu descobri que tinham testes muito mais difíceis, que o teto de dificuldade era também proporcionalmente maior. E eram mais confiáveis para scores mais altos. Por exemplo, se eu faço um teste com teto 140, é impossível que eu consiga 141. Tá? E geralmente, mesmo 140 é difícil conseguir, porque às vezes tem erro no gabarito, às vezes tem questões dúbias, tem vários motivos que você pode não conseguir bater no teto, pode chegar perto do teto sem atingir o teto. Já se você tem um teste com um teto muito mais alto, 180, vamos supor, você faz 3 testes, um com teto 180, outro com 140, outro com 135. Pode ser que você tenha no 135, você tenha 130. No 140 você pode ter 130 também. E no 180 você pode ter 170. Né? Você fica sempre perto do teto porque você não está... as questões mais difíceis do teste não estão limitando a sua capacidade. São alguns descuidos ou pode ser realmente por, sei lá, talvez o foco do teste também seja um pouco diferente, mas o principal fator costuma ser ou questões dúbias, que é muito frequente, muito mais frequente do que se imagina. Inclusive o VAIS, que é um dos testes, a Cilese, inclusive, que depois você vê a matéria com ela, é especialista no VAIS. É um dos melhores testes que existem, usado desde a década de 30, foi aplicado em milhões de pessoas, está traduzido para mais de 100 idiomas, e mesmo assim ele tem pelo menos umas 5, 6 questões extremamente incorretas, e várias que são discutíveis, algumas dezenas, vou chutar umas 30 talvez, que são discutíveis se a resposta é realmente aquela, ou se poderia ser considerada uma alternativa, uma resposta alternativa como também igualmente boa. Sendo que para a contagem dos pontos eles só consideram, depende de quem aplica também, mas a grande maioria, 99% dos psicólogos que aplicam, eles não só não fazem uma aplicação suficientemente flexível para reconhecer esse tipo de resposta alternativa que seria correta, como também, às vezes, eles não sabem avaliar corretamente o resultado numérico. Né? Eles, inclusive, já vi scores, algumas coisas que eu já comentei com você por e-mail, scores teve uma pessoa que chegou com um score 176 no Heaven, e o teto do Heaven é 135. Né? E aquele score 176 estava com um desvio padrão extremamente distorcido, talvez uns 27 de desvio padrão, e estava com um nível de realidade de 99,9999%, quer dizer, de 1 em 1 milhão. E o teto do teste era de 1 em 100. Né? Então, quer dizer, é impossível que a pessoa conseguisse escolher aqueles num teste com aquelas características. Não tem muita confusão ainda nesses testes, assim. Tem alguns testes, tem uma variedade muito grande de testes. Tem alguns que são mais rigorosos, tem outros que são menos. A grande maioria dos testes aplicados em clínica, eles têm um teto em torno de 130, 135, 140 no máximo. Os testes que são aplicados sem limite de tempo, que são do Hoffman, do Kojimas, do Kevin Langdon, eles podem ter um teto bem mais alto. O Sigma Test tem um teto bem mais alto também. Na IBM, por exemplo, na Microsoft, eles usam muito mais testes de inteligência atualmente, que eles mesmos desenvolvem, com um nível de dificuldade bem mais alto, do que esses que são usados em clínica. Tanto na IBM quanto na Microsoft e outras empresas na área de tecnologia costumam priorizar pessoas que tenham um alto desempenho, mas nos testes neles e não nos testes de clínica que as pessoas possam fazer. Ou também o SAT, né, o DAT, o GRE, os testes que são usados para aprovação em Harvard, em Oxford, sei lá, em Princeton, nas grandes universidades dos Estados Unidos ou da Europa,
tem testes que são mais apropriados que os testes de convencionais e que tem como converter os scores do SAT, por exemplo, você consegue converter com a média de desvio padrão do SAT, você consegue ter o equivalente em QI. Então o Bill Gates, por exemplo, ele obteve 1590 no SAT, equivale a mais ou menos uns 160, 165 de QI se ele fizesse um teste convencional, desde que o teste convencional tivesse um teto apropriado, compatível com a performance que ele teve. São conversões, mas a gente sempre tem que pensar na escala e no desvio padrão, é isso que você estava dizendo, né? Na média e tal. As suas pontuações, elas estão em que percentil da população, geralmente? Elas têm uma variação muito grande, depende muito do teste que eu faço, do teto do teste. Né? Tem teste de performance com figuras, por exemplo, que eu tenho score relativamente baixo, só um pouco acima da população geral, 120, 125. Né? Então, uns 95%, acima de 95% da população geral. E tem teste que eu tenho performance top mundial, né? Top. Teve um teste do PocoGemas, inclusive, que é discutível até hoje. Teve várias pessoas que foram consultadas, o Albert Frank, várias pessoas que tiveram score acima de 170, nesse teste que ele aplicava, inclusive, e que depois é melhor até mostrar depois, mandar por e-mail os detalhes. O teste dele tem 17 questões que são, não é nem que discutir, na verdade estão incorretas realmente. Né? E ele se recusa a debater sobre o assunto. Então foi um dos melhores scores que eu tive justamente nesse teste do PocoGemas. E só que o score que ele atribuiu é totalmente distoante do que seria correto se ele considerasse essas questões. O problema tem umas que você tem mais de uma resposta que são aceitáveis. Nesse caso não tem mais de uma que são aceitáveis. Tem as que eu dei, que eram corretas, né, que eram aceitáveis e corretas, e as que ele considerava no gabarito que não poderiam ser consideradas corretas. Isso Petri Widstein, que tem um dos vários scores do mundo, concordou. Albert Frank, que é professor de lógica na Universidade de Bruxelas, examinando com bastante cuidado e tal as questões, concordou. Guilherme, não me lembro o nome completo dele, mas o Guilherme teve 2 concursos de lógica internacionais, ele ficou em primeiro lugar, concordou também. E o PocoGemas não só não concordou, como ele se recusava, inclusive, a discutir questão por questão, para avaliar se realmente ele tinha razão ou não. De certa forma é compreensível, porque esses testes, se eles divulgarem os resultados, eles param de conseguir aplicar aqueles testes, porque eles se tornam de domínio público. Né? Por outro lado, quando se constata que, no caso das provas do FUVEST, é bom porque depois que termina o vestibular, todos os vestibulares são divulgados os resultados e todas as pessoas podem analisar com transparência aquilo, e se tem alguma falha, ela é discutida e, no caso de ser retificada, se houver realmente alguma falha, ela é apontada e a questão é anulada, ou passa a se considerar a outra resposta como sendo a correta. Né? E no caso dos testes de quem não acontece isso. Inclusive tem muitos concursos públicos que são anulados, né? Que são, pelo menos tenta contestar o concurso como um todo, ou individualmente algumas pessoas recorrem na justiça e acabam ganhando, porque realmente os psicólogos não podem divulgar o resultado. E se tiver, talvez não colocar, pergunta para a Celeste depois se é permitido colocar. Se colocar isso aí, vai ter muita gente recorrendo depois. Tá. Tudo bem. Eu não vou entrar tão fundo assim, né? Se você achar que for. Mas para ter uma noção da questão dos testes e certo. Tal. Isso é bom, inclusive. Quer dizer, você virou um especialista em teste de QI. Eu acabei me especializando em testes, acabei desenvolvendo meus próprios testes e tal. Inclusive com o objetivo de atender a um público que eu não conhecia na época. Em 92, 93, não tinha internet ainda. Existia para mim, mas eu não tinha. Para acessar a internet mais ou menos em 97. Então, eu não conhecia esses testes, que eram do Roflan, do Kojimas, que eram os mais consagrados e de nível mais alto. Você conhecia os testes tradicionais. E eu achava que aquelas questões não eram apropriadas para medir o que ia ser de um certo nível. E a partir daí eu pensei, acho que eu vou desenvolver testes que atendam esse público. E comecei a desenvolver o Sigma Test naquela época, que era chamava de testes alfa. Cheguei a pegar algumas pessoas com início de normatização, mas não conseguia muitas pessoas interessadas em fazer o teste, nem que conseguissem scores muito altos, porque não tinha um público assim abrangente. Pegava só pessoas próximas. Né? E mesmo no xadrez, algumas pessoas que tinham um desempenho muito alto no xadrez, mas que não saíam tão bem nos testes. Então não consegui normatizar por falta de um público que pudesse ser submetido aos exames. Aí quando comecei a acessar a internet, em 97, 98, em 99 eu fundei a Sigma, e depois, por intermédio da Sigma, eu comecei a aplicar os testes a um público muito mais numeroso e com uma ego-seleção, uma self-selection, que eles se interessavam justamente porque eles sabiam que poderiam ter performances mais altas naqueles testes e que não conseguiriam ter um score justo nos testes tradicionais. E aí comecei a ter mais de uma centena, até em torno de umas 180 pessoas que fizeram o Sigma Test. Eu consegui o público que eu precisava para conseguir calcular uma norma mais precisa. No início foi uma norma estimada. E também adicionei questões, foi alterando algumas questões. À medida que eu fui aplicando os testes e constatando que, inclusive,
tinha muita gente chegando perto do teto, eu percebi que havia necessidade de, inclusive, questões mais difíceis do que aquelas que inicialmente eu achava que, né, não estava tendo ninguém acertando daquela época, 92, 93. E quando eu comecei a colocar pela internet, várias pessoas de PhDs em matemática, em física, com alguns que foram professores de Gandalf Medalla Fields, né, que tiveram, tem a Penny Flame, por exemplo, que foi professora de várias pessoas que trabalham na NASA atualmente. E ela é uma das pessoas que fez esses testes, com score em torno de 165, 170. E aí, quer dizer, o público começou a aumentar de nível, consequentemente o nível das questões passou a ter que ser mais alto para atender esse público. E eu fui fazendo questões cada vez mais difíceis na medida que eu conseguia fazer também. Chegou um teto que eu imagino em torno, para sigma teste, em torno de uns 180, 185 para QI de raridade e uns 215 para QI de escala de proporção, né, QI de potencial. E o sigma teste 6, eu não tenho uma certeza muito razoável sobre o teto do sigma teste 6, porque tem poucas pessoas que fizeram, porque ele é bem mais difícil que o sigma teste. Ele procura começar do nível de dificuldade em que termina o sigma teste. Tem só 10 questões, teve acho que umas 10 ou 15 pessoas que fizeram o sigma teste 6, e o máximo que acertaram foi 3,5. De 10 questões acertaram 3,5, então é extremamente difícil. E geralmente só as pessoas que tiveram os maiores scores no sigma teste é que tentaram fazer o sigma teste 6. Então aí não dá para estimar o teto, mas diria que um pouco mais de 220, mas não saberia dizer exatamente. Quer dizer, é uma coisa interessante, você se percebeu que você tinha um desempenho altíssimo nos testes de QI, mas que ao mesmo tempo esses testes, eles, em alguns momentos eles não eram apropriados ou não mediam exatamente. Aí você criou uma associação, criou seu próprio teste e procurou essas pessoas que estão nesse limiar, assim, 0,001%, que tem um QI, vamos dizer... Algumas delas, elas que me encontraram depois que o site já tinha uma certa repercussão, mas no início eu procurei por sociedades que existiam. Tinha a Mensa é mais famosa, né, e é também a de nível mais baixo, porque 132 é o corte mais fácil para entrar. Mas é também mais famosa porque tem mais pessoas, tem 110 mil membros em 100 países. Quer dizer, da Mensa é baixo. Relativamente. Relativamente, comparativamente. O mais baixo que tem agora é da International Hierarchical Society. Mas isso foi a partir de 2000. Antes de 2000, o mais baixo que tinha era da Mensa. Né? Quer dizer, do topo, a Mensa, do topo da pirâmide, aquela pontinha, ela é a base do topo. Né? E a mais alta que tinha até 2000 era a Mega Society, que foi registrada no Guinness em 1990 como a de teto mais alto. Depois, em 2000 foi fundada a Par Society, a Pi Society. A Pi Society tem o mesmo teto da Mega. A Par Society teve a do Paul Kojima, mas o Paul Kojima, se você pesquisar na internet, você vai ver que tem muita divergência em relação à credibilidade dos testes dele. Tem uns que são realmente bons e são interessantes. Né? E agora tem uns que colocam teto lá 250 de teto. Né? E o nível de dificuldade com certeza não chega naquilo, nem perto daquilo. São questões com série de figuras, extremamente elementares. É difícil realmente. Mas você não pode, por exemplo, avaliar o QI de Shakespeare colocando ele para soletrar rapidamente palavras. Não é pela velocidade de soletrar palavras que você vai estimar uma habilidade complexa como a do Shakespeare de compor ideias originais, de perceber sutileza do comportamento humano e representar aquilo com uma profundidade razoável. Né? Então, o tipo de teste pecava nesse aspecto. Era difícil, porque é difícil você, sei lá, você jogar 200 bolinhas para cima e você não vai determinar a sua inteligência. Né? Ou você conseguir soletrar 200 palavras rapidamente, ou falar muito rapidamente, qualquer coisa desse gênero, não vai indicar a sua capacidade intelectual. Pode correlatar até um certo ponto, mas acima de um certo nível começa cada vez menos. No caso de Einstein, por exemplo, ele era relativamente lento, ele tinha um pensamento lento, Newton era relativamente lento, mas ele atingia níveis de profundidade que outras pessoas não conseguiam atingir. Se ele dispusesse de 10 horas para analisar, ele conseguiria atingir um nível de complexidade, de criatividade, que outras pessoas podiam ficar anos e não conseguiriam chegar. Agora,